And it goes a little something like Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje decidi gravar um género de Getting Back on Track. Eu nem sei muito bem como é que é dizer isto em português, mas essencialmente voltar a entrar nos eixos. A minha dieta mudou um bocadinho, a minha vida também, novo trabalho, novos horários, novas rotinas de alimentação, portanto sinto que tenho que parar, avaliar e fazer assim um novo plano, tanto de treino como de dieta. Portanto, pensei que vocês pudessem gostar de acompanhar todo o processo e por isso é isso que eu pretendo mostrar e partilhar convosco no vídeo de hoje. Se me segues no Instagram, provavelmente sabes que eu sou acompanhada por uma nutricionista e acho super importante, já não troco, honestamente. Estive recentemente num déficit calórico muito drástico, no qual perdi 4 kg no mês. Foi uma experiência mesmo fixe, by the way, quero só deixar isso explícito de início, adorei essa experiência e perceber o quão forte psicologicamente eu consigo ser e conseguir perceber aquilo que eu consigo alcançar consoante aquilo a que eu me comprometo. Portanto, nesse sentido psicológico foi super, psicológico e físico, foi mesmo engraçado, eu adorei fazer esse déficit. O que aconteceu é que, dada a minha vida no momento em que eu fiz esse déficit, como foi muito drástico, eu estava a consumir muito poucas calorias diariamente, eu não consegui manter isso durante mais tempo, que é o problema normalmente das dietas muito restritivas. Normalmente as pessoas ficam numa dieta muito restrita, muito drasticamente, e depois não conseguem manter a dieta. Portanto, eu fiz isso durante um mês e depois não consegui manter isso, e então o meu metabolismo ficou um bocadinho confuso e não consegui manter esse peso. No entanto, eu estou ok com isso, não tenho macaquinhos na cabeça de querer ver o peso mais baixo na balança, isso não me importa muito. Para mim o que me importa é sentir-me bem comigo própria, sentir-me ativa, sentir-me forte, sentir-me bonita, muito mais do que números na balança, e espero que seja igual para vocês, querendo ganhar ou perder peso ou manter. Neste tipo de vídeos gosto também de deixar o disclaimer que todos os corpos são válidos, todos os objetivos são válidos, os métodos que funcionam para uns não funcionam para outros e essa é a beleza da coisa toda. Portanto, nós não somos definidos apenas pelo nosso físico. Dito isto, acho que muitos de vocês também devem saber que é tão importante ter uma boa rotina de treino como uma boa alimentação, tendo em conta que a alimentação acaba por ter um peso muito grande em todos os nossos resultados físicos, psicológicos, bem-estar emocional. Portanto, tudo isso conta, e a nossa dieta, a nossa alimentação tem um peso muito importante na nossa vida. Como tal, entretanto, passado esse déficit calórico muito drástico que eu fiz, do qual vos estava a falar anteriormente, eu decidi que quero continuar assim num déficit calórico, mas num déficit calórico menos drástico e que ao mesmo tempo me permita continuar a construir músculo, porque perdi muito rabo, muitas maminhas quando fiz esse déficit muito drástico. Portanto, sinto que perdi algum músculo, não perdi muito, mas perdi algum e quero recuperá-lo, e gostava imenso de conseguir construir músculo um bocadinho mais a sério, mantendo-me num déficit. Não é impossível perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, é assim mais difícil, e normalmente perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo resulta melhor para pessoas que têm uma percentagem de gordura mais alta ou que são novos nos treinos. Ou seja, isto torna o processo um bocadinho mais difícil para mim, porque eu não tenho uma percentagem de gordura assim muito alta, tenho alguma, mas não tenho alta. A minha percentagem de gordura está no nível do saudável. E não vou dizer medidas, porque as minhas medidas não interessam a ninguém, nem as vossas me interessam a mim, porque cada corpo é um corpo e cada um de nós tem as suas próprias necessidades. No entanto, eu tenho gostado muito de me desafiar nos meus treinos no ginásio, portanto tenho puxado cada vez mais peso, cada vez mais carga, tenho tentado melhorar a minha postura em todos os exercícios que faço. Portanto, eu acredito que esse vai ser o ponto-chave em que eu vou ter que investir para conseguir ter os resultados de ganho de músculo enquanto tento perder gordura. Portanto, neste momento estou então num déficit calórico na mesma, com níveis fixes de proteína adequados ao meu corpo e às minhas necessidades. Entretanto, também já estou há cerca de um mês no meu novo trabalho, portanto já tenho um bocadinho mais noção de como é que funcionam os meus horários, as minhas refeições, porque eu tenho direito a algumas refeições no trabalho. No entanto, vou estar então a testar uma meal prep para esta semana. Eu trabalho de quarta a domingo, sendo que sábado e domingo eu tenho refeições no trabalho. No entanto, como acho um bocadinho irreal preparar já as refeições todas para a semana toda, para 5 dias, vou experimentar fazer meal prep
para os 3 primeiros dias, ou seja, quarta, quinta e sexta, e vocês vão acompanhar todo esse processo comigo. Espero que gostem e espero que consiga ajudar-vos de alguma forma. Eu como sopa de legumes sem batata sempre em cada refeição, tanto ao almoço como ao jantar, portanto isto vai dar o total de 6 sopas, que no caso eu já tenho feita porque eu tenho sempre sopa cá em casa congelada ou no frigorífico, portanto com essa parte em princípio não tenho com que me preocupar, a menos que entretanto ao longo da semana a minha mãe também coma sopa e por isso tenha que se fazer mais, mas nesse aspecto ela às vezes também me ajuda, portanto é um plus muito bom. De seguida os meus almoços vão ser almôndegas de salmão e bacalhau do IKEA, que eu nunca experimentei e estou ansiosa de experimentar, 100 gramas disto, 100 gramas de arroz basmati, portanto tenho que fazer 30 gramas de arroz basmati no mínimo, e vou adicionar ainda legumes à parte, de cogumelo, no caso cogumelos e abóbora no forno. Os legumes têm muita água e têm muitos nutrientes essenciais à nossa alimentação, e comer vegetais é uma ótima maneira de aumentar o nosso intake de água e no caso também de nutrientes. Os meus jantares vão ser então com a sopa também. E aos jantares eu corto os hidratos de carbono de digestão lenta, ou seja, já não vou pôr arroz. Portanto, o que eu vou fazer é saladas, com as bases que me apetecer, portanto, alface, rúcula, espinafres, tomate, pepino. O pepino é um ótimo legume quando vocês querem parecer que têm mais quantidade de comida, mas na verdade é quase como se não tivessem ingerir calorias nenhumas, porque o pepino, mais uma vez, é um legume muito à base de água, portanto é um legume ótimo, como a cenoura, por exemplo, que não tem quase calorias nenhumas e é fulfilling, dá-vos a sensação de saciedade, portanto é muito bom adicionar estes 2 legumes às saladas crus. Vou também meter um bocadinho de konjac, que é uma fibra alimentar que eu no caso compro na Prozis porque é onde me fica mais barato. É uma fibra alimentar muito pouco calórica, tem 8 calorias por 100 gramas, portanto é quase comer ar. Portanto, mais uma vez acaba por fazer este mesmo efeito de saciedade que o pepino, sacia-vos sem vocês ingerirem calorias, portanto dá uma sensação de mais saciedade. E depois vou meter mais uma vez 100 gramas de proteína a gosto. No caso vou alternando entre atum, salsichas vegan, se tiver atum, se tiver peixe, desculpem, portanto, ou queijo fresco ou ovos cozidos, portanto posso ir alternando. No fim, vou então meter um bocadinho de molho César, molho de iogurte, mostarda e mel, portanto, que é para dar assim o sabor às saladas e não estar sempre a comer o mesmo tempero, portanto, se mudar o molho, a salada já muda automaticamente de sabor, o que é bem fixe. Portanto, aconselho muito. A nível de almoços e jantares para esta semana, este é o panorama. Vamos tentar fazer esta meal prep direitinho e ver como é que funciona ao longo desta semana. A nível de treinos é sempre assim, é perna, day off ou upper body, perna, day off ou upper body, perna, day off ou upper body. Essencialmente o meu foco nos treinos agora está muito nas pernas e nos glúteos, mas nos dias em que intervalados desses treinos, gosto sempre de treinar também a parte de cima do corpo, porque é super importante ter um core forte para conseguir ter um bom treino de pernas também e não queremos ficar desproporcionais, não é mesmo? De momento é isto que eu pretendo fazer, espero conseguir cumprir. Gosto muito de gravar isto para vocês também, para vocês e para mim, porque lá está, motiva-me imenso. Sinto que não estou sozinha nesta caminhada porque tenho vocês a acompanhar-me também e acaba por ser assim um compromisso um bocadinho mais público, portanto nesse sentido ajuda-me imenso a manter-me motivada para atingir os meus objetivos e espero que vos motive e vos inspire a vocês também, sempre tendo em conta que os nossos objetivos são individuais, portanto não tenho que copiar nada daquilo que eu publico, ok? Don't forget. Relativamente ao konjac, que foi a tal fibra que eu vos falei, ela vem assim, este no caso é o arroz, eu compro na Prozis, e para fazer isto é literalmente só cozer durante 2 minutos, sem nada, só em água, eu pelo menos não meto nada, e ele entretanto fica assim. Estes são uns noodles, em vez de serem arroz são noodles que eu já fiz, e como podem ver isto fica
assim o género de um arroz meio gelatinoso. De vez em quando cozo um bocadinho para adicionar às saladas, ou quando estou só a comer legumes salteados também ao jantar, como não posso ter hidratos, muitas vezes junto também o arroz ou os noodles no meio dos legumes, porque acaba por encher e saciar mais sem adicionar calorias. Portanto, o que eu vou fazer é, para as saladas desta semana não vou estar a cozer mais porque já tenho este bocadinho aqui de noodles, e depois quando estiver a montar as minhas saladas é só meter um bocadinho disto para dentro da salada e está feito. Entretanto, as nossas almôndegas estão aqui super looking good, modéstia à parte, elas estão mesmo fixes. Não faço ideia se isto é bom ou não, nunca provei este de salmão e de bacalhau do IKEA, só provei as vegetarianas, mas estou muito curiosa. O arroz, entretanto, também já fez, eu não vou abrir porque ele está cooling down, sabem? Está a ganhar sabor. E aqui em baixo temos os nossos legumes a acabar de fazer ainda. E pronto, assim ficam feitinhas as 3 refeições da semana, os 3 almoços para quarta, quinta e sexta-feira. E antes de me despedir de vocês, vou então responder algumas questões que vocês me fizeram no Instagram. Eu disse-vos que estava a gravar este vídeo e perguntei se vocês tinham algumas questões que quisessem colocar, e surgiram algumas que eu vou então responder agora. Houve uma menina que me perguntou se eu não me canso de estar constantemente a contar calorias. Eu achei esta pergunta interessante de responder aqui em câmara, porque a verdade é que eu não estou constantemente a contar calorias, ou seja, eu estou e não estou. E esta pergunta vem ao encontro de outra que me fizeram na caixinha de perguntas também, que é se eu uso a aplicação MyFitnessPal. Para quem não sabe, a aplicação MyFitnessPal é uma aplicação de tracking de calorias, de alimentos, de peso. Tem também uma parte assim mais de comunidade e podem subscrever então a parte premium ou não. E a verdade é que de vez em quando eu utilizo o MyFitnessPal. Respondendo à pergunta anterior, eu não estou constantemente a contar as calorias que eu ingiro, porque eu já sei mais ou menos a quantidade de calorias que eu ingiro, tendo em conta o plano alimentar que eu sigo e tendo em conta as refeições que eu faço ao longo dos meus dias. Não acho que seja saudável passarmos a vida inteira, os dias todos, a fazer tracking das nossas refeições, até porque é uma ganda seca, deixem já que vos diga, estar sempre a meter na aplicação todas as calorias que nós consumimos, todos os alimentos que nós consumimos. Portanto, viver assim para mim simplesmente não funciona, é impensável, mas acho sim que é muito importante fazer uma contagem de calorias e tracking do que nós comemos para ganhar consciência alimentar. Sinto que ter feito essa contagem de calorias, no caso através do MyFitnessPal, há alguns anos atrás, me ajudou imenso a ganhar essa consciência alimentar que eu não tinha. Alimentos que eu achava que tinham muito poucas calorias, afinal têm imensas, e vice-versa. Portanto, eu aconselho toda a gente a experimentar, acho que é mesmo fixe. O MyFitnessPal, no caso, tem uma vertente da aplicação que simplesmente vocês apontam a câmera para o rótulo do alimento e a maior parte dos alimentos ele tem uma base de dados que ele reconhece automaticamente o alimento, portanto é muito fixe nesse sentido. E aconselho sim a fazerem tracking das vossas alimentações de vez em quando, ou fazerem, imaginem, durante 3 dias seguidos ou durante uma semana, para terem noção das calorias que estão a ingerir, de que macronutrientes é que estão a ingerir. Quero também sublinhar que é importante não contarmos apenas as calorias que ingerimos, mas sim a quantidade de macronutrientes que nós ingerimos, que no fundo acaba por ser... não acaba por ser mais importante, mas é muito importante também. Ou seja, eu posso estar a comer 1300 calorias boas ou 1300 calorias más. Existem os macronutrientes e existem os micronutrientes. E o grupo dos macronutrientes divide-se em 3, que são as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono. Consoante o vosso objetivo, seja ganhar músculo, perder gordura, estarem numa fase de manutenção, existe sim uma quantidade calórica que vocês devem ingerir e também uma quantidade em gramas de cada macronutriente que vocês devem ingerir. Por exemplo, se o meu objetivo é ganhar massa muscular, então eu tenho que fazer o meu cálculo de proteínas que eu devo ingerir diariamente, tendo em conta os meus dados fisiológicos, o meu peso, a minha altura, a minha idade e a quantidade de vezes que eu treino semanalmente.
Portanto, é todo feito um cálculo para perceber quantas gramas de proteína é que eu devo ingerir por dia e as restantes calorias dividem-se entre as gorduras e os hidratos de carbono consoante os meus objetivos. Eu sei que isto pode parecer muito confuso para muitas pessoas e por isso eu vou deixar um link na descrição, caso vocês queiram estudar isto um bocadinho melhor. É um link para uma calculadora calórica que vocês podem perceber mais ou menos quantas calorias é que devem ingerir consoante o vosso objetivo, e vocês preenchem basicamente os dados que vos aparece, qual é que é o vosso objetivo, se é ganhar, perder ou manter o vosso peso, e aquilo gera-vos um número mais ou menos ideal de quantas calorias mais ou menos vocês devem ingerir por dia e a divisão de gramagens de macros que devem também ingerir. Eu acho que isto é importante e para mim foi muito importante para mim ao longo da minha jornada, há alguns anos atrás, perceber isto, que era uma coisa que me era completamente desconhecida e que foi muito importante para mim para eu começar a entrar tipo, neste mundo do que é saudável e de como me manter bem física e psicologicamente comigo própria, com as coisas que eu ingiro e da maneira como eu trato o meu corpo. Mas quero sempre alertar que vocês não precisam de estar a fazer isto, eu estou simplesmente a dar-vos esta ferramenta porque já vi que tenho muitos curiosos desse lado, mas é como digo, estou só mesmo a tentar ajudar-vos, como para mim foi importante na altura perceber isto e eu gosto imenso de ter conhecimento sobre estas coisas, estou então a transmitir-vos o pouco que sei, espero que vos ajude. Se vocês virem que é muito confuso e não estão a perceber nada disto, procurem sempre informar-se mais, com fontes fidedignas, procurem ajuda profissional. Se vocês não querem estar com estas cangalhadas todas destes cálculos, podem simplesmente consultar um nutricionista que tenho a certeza absoluta que vos vai ajudar imenso. Muito do que eu sei também aprendi ao longo da minha vida a ir a vários nutricionistas diferentes, tendo objetivos diferentes também ao longo do meu crescimento. Portanto, fica só aqui a dica. Eu acho sim que é importante contar calorias de vez em quando, mas acho que também, até para muitas pessoas, nem é saudável estar constantemente a contar as calorias que comemos. Uma menina pergunta, para além do déficit calórico, como é que sabes o que deves comer ao nível de macros? Lá está, esta calculadora vai-vos ajudar muito a perceber, a fazer essa divisão dos macros, porque é automaticamente gerado um valor dos macros que vocês devem consumir, mas eu posso-vos dizer que o processo por trás da calculadora é, no exemplo de ganho de massa muscular, a prioridade é sempre as proteínas. Portanto, o cálculo que é feito é, vocês têm que multiplicar, eu não quero estar a dizer valores errados, mas é mais ou menos entre 1.3 até 2.8, mais coisa menos coisa, há opiniões diferentes destes valores, mas vamos arredondar para 2, portanto nós temos que multiplicar 2 gramas de proteína por cada quilo do nosso peso corporal. Portanto, se o meu peso for 60 kg, eu tenho que multiplicar 60 kg vezes 2 gramas de proteína, o que me dá um valor de 120 gramas de proteína todos os dias. Ou seja, os meus macros para este peso seriam 120 gramas de proteína dentro das minhas calorias e os restantes seriam divididos entre carboidratos ou gorduras, e essa percentagem também pode variar de acordo se, por exemplo, se eu quiser estar num déficit calórico, certamente tenho que consumir ligeiramente menos gorduras e um bocadinho mais de hidratos de carbono. Pronto, portanto esse balanço depois também é feito consoante os vossos objetivos, mas é isto que se passa por trás da calculadora das calorias, por assim dizer. E essencialmente o que o nutricionista vos faz é literalmente perceber este processo todo, mas de uma forma saudável. Portanto, dá-vos sempre um plano de treino um plano de dieta que vocês podem seguir consoante os vossos objetivos, e certamente vai ser a vossa melhor opção entre contar calorias através do MyFitnessPal ou fazerem a calculadora. Eu acho que irem sempre procurar ajuda profissional é a melhor opção sempre de todas. Eu própria, como já vos disse neste vídeo e estou farta de dizer, sou acompanhada por uma nutricionista e acho super importante. A minha amiga Beatriz perguntou como mantens o foco. Eu acho que esta pergunta tem uma resposta demasiado complexa e acho que daria todo um vídeo à parte, todo um vídeo só dedicado a esta pergunta. Portanto, se gostavam de ver esse vídeo, não se esqueçam de me dizer aqui abaixo na caixa dos comentários se gostariam de ver este vídeo ou não. E depois tenho então a Inês Martins a pedir-me para fazer um What I Eat in a Day, e quero já garantir-vos que é uma coisa que eu quero muito fazer, visto que agora fiz então este vídeo de meal prep convosco. Acho que é super interessante mostrar-vos então o que é que eu como num dia neste meu novo regime, visto que
estamos nesta onda de getting back on track, portanto, sem dúvida alguma que esse será o próximo vídeo a sair aqui no canal, por isso fiquem muito atentos. Se ainda não subscrevem ao canal, não se esqueçam de subscrever no botelho? Uau! No botão vermelho aqui em baixo. É completamente gratuito e assim sempre que eu fizer upload de um vídeo vocês serão notificados. Se não me seguem ainda no meu Instagram, o meu nome do utilizador é Inês Moura com 2 S e o link direto está aqui também em baixo na caixa de descrição. Por hoje é tudo, não se esqueçam de partilhar este vídeo com quem fizer sentido para vocês, com quem acham que pode ser útil e pode ajudar. Não se esqueçam também de deixar o vosso gosto e nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos!